Não tem coragem, né, pastor? Que tá frio, né? E olha que essas luzes aqui, elas esquentam, mas é porque tá frio. Tá frio mesmo. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5, que diz assim: No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, Nabu proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos, nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Sicar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Até aqui. Amém? A Bíblia diz que Daniel foi um dos muitos que foram levados cativos para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. Somente uma pequena parte ficou. E Daniel foi um dos que foram levados como cativos, que ficaram nesse cativeiro da Babilônia. A proposta aqui do rei era treinar aqueles que tinham mais destaques, aqueles que se destacavam em fisionomia, em inteligência, também em habilidades. E Daniel foi um dos escolhidos para servir o rei no palácio. Daniel, os amigos deles, mais alguns foram escolhidos para então servir ao rei da Babilônia. A gente sabe, depois que o nome de Daniel foi mudado, né? E ele também teve que aprender uma nova língua, ele também teve que aprender as culturas da Babilônia. E, porém, quando foi mencionado para aqueles jovens, Daniel e seus amigos, que eles deveriam praticar costumes contrários às leis de Moisés, quando eles ouviram que eles precisariam fazer isso, Daniel então se posicionou naquele tempo. Nós estamos em um mundo, irmãos, que trabalha incansavelmente para nos fazer ir contra as leis de Deus, ir contra os preceitos, aos mandamentos do Senhor. Nós estamos vivendo em dias terríveis, que o mundo trabalha incansavelmente para que a gente vai contra a palavra de Deus, vai contra os mandamentos do Senhor. E Daniel, então, ele precisou impor limites. Daniel precisou se posicionar naqueles dias e impor limites para, então, não desobedecer ao Senhor, não desagradar ao Senhor. E também não se contaminar com a comida de Babilônia, com as coisas que Babilônia oferecia. Sem dúvida, a comida do rei naquela época era a melhor. As melhores iguarias estavam na mesa do rei, o melhor vinho estava na mesa do rei. Com certeza,
era o melhor que tinha da terra. O melhor da terra estava no palácio. Mas, porém, contaminariam Daniel e os amigos. E eles se tornariam imundos. Por quê? Porque naquela época, as coisas que eram servidas para o rei, também eram servidas para os deuses. Eram oferendas. Então, na lei de Moisés, eles não poderiam comer, porque eles se contaminariam. Então, Daniel e seus amigos precisaram se posicionar aí contra isso, porque eles estariam se contaminando e desagradando ao Senhor, estariam pecando contra as leis. Deus, Ele tinha uma comida específica para eles. Deus tinha algo específico, e a comida que o rei estava propondo era uma comida impura. Então, Deus tinha um alimento específico para eles naqueles dias. Enquanto eles rejeitavam a comida, eles também estavam automaticamente rejeitando o luxo e a idolatria que havia em Babilônia. Havia muita idolatria, o povo era muito idólatra. E também havia muito luxo. O coração de Daniel e todo o seu ser, toda a sua vida, assim como a dos amigos dele, pertenciam inteiramente ao Senhor. E eles estavam destinados a correr qualquer risco. Eles estavam prontos a sofrer as consequências ao se posicionarem. Amém? Daniel então propôs em seu coração a não se contaminar, a não sentar na mesa do rei e se deleitar com as comidas que Babilônia estava oferecendo, em se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração que ama o Senhor, um coração que é obediente ao Senhor, um coração que teme ao Senhor, ele não tem dificuldades em fazer as escolhas certas e em confiar em Deus. Ele não vai ter dificuldade nenhuma em confiar no Senhor. Um coração que ama, ele não vai ter problema nenhum em confiar em Deus para suportar as consequências. E foi isso que Daniel fez. Fé, irmãos, fé não é crer apesar das evidências. Fé é você crer. Fé é obedecer apesar das consequências. Quando você tem fé, você obedece ao Senhor apesar das consequências. Você não se importa das consequências. Você só quer obedecer ao Senhor. Você só quer agradar ao Senhor. E quando eles tiveram que escolher entre a comida do rei e a palavra de Deus, eles escolheram a palavra de Deus. Eles fizeram uma escolha e se posicionaram entre comer e agradar ao rei e obedecer a palavra de Deus. Eles escolheram obedecer a palavra de Deus apesar das consequências. Quando Babilônia encurralar você, quando o mundo encurralar você, escolha ficar com a palavra de Deus. Escolha obedecer a palavra de Deus. Escolha agradar a palavra de Deus. Por favor, não escolha agradar ao mundo. Não escolha viver a maneira do mundo. Escolha viver a maneira de Deus. Escolha agradar a Deus. Apesar das consequências, se tiver consequência, escolha agradar ao Senhor. Escolha obedecer o Senhor. Babilônia vai tentar nos corromper. Babilônia vai tentar nos corromper com os seus manjares. Vai trazer bandejas. Vai trazer de bandeja para você. E você vai olhar, você vai até ver assim, que coisa mais linda. Que coisa linda, parece tão apetitoso, parece tão gostoso. Mas não nutre o seu espírito. Aliás, na verdade, mata o seu espírito. Mata a sua espiritualidade. A comida que o mundo oferece vai matando aos poucos.
Então, que nessa manhã nós venhamos sempre escolher a comida que Deus nos oferece, não a comida que o mundo tem oferecido. E cada dia tem ficado pior. A cada dia que passa, as coisas estão ficando mais apertadas, mais difíceis. Nunca foi tão difícil enfrentar o mundo. Nunca foi tão difícil ir contra tudo aquilo que Deus rejeita, tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que é pecado. Deus tem uma comida específica para o nosso espírito. O diabo, ele quer nos oferecer uma comida contaminada. Ele quer nos oferecer algo contaminado para que venha contaminar toda a nossa alma, todo o nosso espírito, a nossa vida. É isso que ele trabalha, para que a gente venha comer aquilo que ele oferece. E aí venhamos ficar contaminados. Daniel, como porta-voz de seus amigos, então sugeriu ao cozinheiro-chefe que fizessem uma experiência durante 10 dias, dando apenas legumes para comer e água para beber. Então o chefe de cozinha, o chefe, dispôs a ajudar eles. Então se encarregou do resto. Deus se encarregou do resto, aliás. Foi isso que o Senhor aprovou naqueles dias. Foi isso que o Senhor aprovou para aqueles jovens. Naqueles tempos, essa foi a dieta de Deus para eles. Isso foi o que Deus determinou para aqueles dias. Tem coisas que Deus determina para a gente, de tempos em tempos. O Senhor, Ele nos pede às vezes para fazermos algumas dietas, né? Às vezes Deus nos pede, nos encarrega de abrirmos mãos de algumas coisas. E esses dias, o ano passado, aliás, o Senhor começou a ministrar no meu espírito. E Ele começou a ministrar no meu espírito que eram dias que eu precisava jejuar mais. Abrir mão do alimento físico e jejuar mais. Então, desde novembro, o Senhor ministrou isso e uma vez por mês eu tenho feito um jejum de alguns dias e são algumas horas e é difícil, muito difícil, mas foi o que o Senhor me pediu para fazer. Então tem tempos que o Senhor vai nos pedir algumas coisas, para que a gente renuncie a algumas coisas. E naquele tempo o Senhor pediu isso para eles, que eles renunciassem àquelas delícias, renunciassem àquele banquete que o rei estava oferecendo. E não é fácil. Quem gosta de passar fome? Quem gosta de abrir mão de comer? Quem gosta de ficar sentindo aquela dor no estômago? Ninguém. Não é confortável, não é bom, mas é necessário. É necessário. Sabe que quando a gente se abstém de alimento físico, nosso espírito é alimentado. E isso é muito maravilhoso. E sabe, o que a gente prefere passar? A dor de um jejum ou a dor de lutas? Porque o jejum, nós sofremos uma dor. A dor da fome. A dor de abrir mão, de você se saciar. Mas evita muitas lutas. Então, eu prefiro passar alguns dias sofrendo com dor no estômago, abrindo mão, renunciando, do que passar certas lutas depois. Amém? Foi isso que o Senhor aprovou que eles comessem naqueles tempos. Irmãos, o mundo, ele tem nos oferecido comida adulterada. O mundo tem oferecido comidas contaminadas. E muitas pessoas têm se alimentado e têm se intoxicado com essas comidas. Nós recebemos de Deus a cultura do reino. E nela tem tudo o que nós precisamos. Na cultura do reino tem tudo o que nós precisamos para viver bem. E Babilônia
ela quer nos aculturar segundo a sua cultura. Nós recebemos de Deus uma cultura, a cultura do reino. E o mundo, ele quer fazer com que nós deixamos a cultura do reino para sermos aculturados pela sua cultura. Babilônia quer nos fazer cultuar o sistema deles. O mundo quer que nós entramos na cultura deles. E nós estamos aqui na terra para fazer o contrário. Nós estamos aqui para trazer a cultura do reino na terra. Nós não estamos aqui para nos contaminar. Nós não estamos aqui para nos aculturar segundo a cultura do mundo. Nós estamos aqui para trazer a cultura do reino. É o reino de Deus na terra. E nós precisamos nos atentar a isso, para não nos deixar nos corromper. No reino de Deus é que está a verdadeira fonte de vida, não é no mundo. No mundo você não encontra fonte de vida. No mundo você só encontra alegrias passageiras, ilusão, falsa felicidade. Mas é no reino de Deus que nós encontramos a fonte da vida. É em Jesus que nós encontramos a vida. Não é as coisas que o mundo nos oferece. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Tudo que nós precisamos, o alimento que nós precisamos, a vida, a energia que nós precisamos, não encontramos nesse mundo. Encontramos somente em Jesus. Fica bem claro para nós que fisicamente isso não era possível. Eles ficarem mais gordos, mais dispostos e inteligentes que os outros comendo legumes e água. É lógico. Se a gente passar 3 anos comendo só legumes e água, a gente vai enfraquecer. Aqui fica claramente que teve a intervenção de Deus. Deus liberou uma dieta específica para aqueles dias, porém Deus estava interferindo nisso. Deus estava intervindo na vida deles. O próprio Deus interviu nessa situação e ajudou eles com a provisão divina. A inteligência que eles receberam, a fisionomia, e também se manter gordinho, não emagrecer, não foi por causa de legumes e água, foi por causa do Senhor que interviu na vida deles. O que eles viveram foi um tempo de jejum. Eles se absteram dos manjares, das comidas e dos vinhos que eram servidos em Babilônia, no reino. Enquanto os outros estavam comendo e bebendo vinho, eles não conseguiram alcançar o mesmo nível de Daniel e seus amigos. Em inteligência, fisionomia, no físico, eles não conseguiram. O mesmo aconteceu com José. Embora estivesse jejuando, se manteve em um estado físico superior a dos egípcios, que se banqueteavam de uma comida gorda, de um banquete gordo. Podemos aprender aqui com eles, com aqueles que jejuaram, que eles foram recompensados pelo Senhor. Eles foram recompensados, tanto em inteligência, em beleza. Eles tinham um rosto alegre. Eles não estavam com o semblante decaído, porque estavam jejuando. Pelo contrário, eles tinham um semblante alegre. Eles tinham disposição fisicamente e eles tinham inteligência. O Senhor os recompensou. Quando eu me abstenho de comida física, o meu espírito é mais alimentado. Isso é certo. Tem lutas, irmãos, que são para o nosso aperfeiçoamento. São para o nosso aperfeiçoamento. E quando eu jejuo, o jejum cumpre o efeito dessas lutas.
O que nós vamos preferir? Como eu já falei, sentir a dor do jejum ou sentir a dor de lutas? O que é mais fácil? A Bíblia relata em Mateus capítulo 17, que um pai se aproximou de Jesus e pediu que ele curasse o seu filho, que estava possesso pelos demônios já havia algum tempo. Então esse pai já havia pedido que os discípulos expulsassem o demônio do seu filho, porém eles não conseguiram curar aquele menino. E aí então aquele homem procurou Jesus, e aí Jesus então repreendeu o demônio e o menino ficou totalmente liberto. Então os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Jesus, por que quando oramos não conseguimos deixar aquele menino liberto? Por quê? E aí o Senhor chegou, repreendeu, ele saiu. Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles perguntaram isso para Jesus. Então Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. E aí Jesus continua falando: tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem guerras espirituais, irmãos, que nós precisamos vencer e que não sai só com oração. Precisa ser com jejum e oração. Tem castas de demônios que a gente só consegue expulsar com jejum e oração. É os dois. Mas não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Um grande exemplo de jejum com propósito foi de Esther, da rainha Esther. Durante 3 dias e 3 noites, ela e as suas servas jejuaram para que Esther chegasse até a presença do rei sem sofrer pena de morte, a fim de salvar o seu povo do inimigo. Esther jejuou durante 3 dias e 3 noites, ela e as suas servas, com um propósito: de chegar até o rei e não sofrer pena de morte. E depois, com um propósito também esse jejum, para livrar o povo, seu povo, os judeus, dos seus inimigos. Não há na Bíblia uma ordenança a qual devemos jejuar. Não tem uma ordenança na Bíblia que diz que a gente, uma ordenança para que a gente jejue. Porém, há muitos exemplos de pessoas que jejuavam no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Inclusive, o maior exemplo para nós de jejum foi Jesus. Jesus jejuou. Jesus jejuava. Jesus jejuava e orava o tempo todo. Ele sempre se retirava depois dos milagres que ele operava, ia para os lugares afastados para orar. E Jesus jejuava também. O próprio Jesus nos dá esse exemplo. E Mateus diz assim, Mateus 6. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Um dos objetivos do jejum, irmãos, é mortificar a nossa carne e buscar de Deus de forma ainda mais intensa. O principal motivo, o primordial, é nos aproximar mais de Deus. Quando eu jejuo,
Eu estou dizendo, eu estou ministrando na minha vida que quem governa na minha alma, no meu corpo, no meu espírito é Deus. Eu destrono o meu estômago. Eu estou dizendo a Ele que quem governa sobre Ele é o Senhor. Eu estou dizendo à minha alma que quem governa ela é o Senhor. Estou dizendo ao meu corpo, ao meu espírito, que quem governa é o Senhor. E nós não jejuamos para ganhar algo em troca, como uma moeda de troca, ou como barganha. Não, também não é um sacrifício. Não deve também ser feito como um sacrifício, que gera recompensas. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Quando eu jejuo, eu estou mais próxima de Deus. Quando eu jejuo, quando eu me abstenho de comida física, eu estou literalmente sendo alimentada no Espírito. Eu estou alimentando o meu espírito. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus. Embora Jesus tenha dito que haveria a recompensa do Pai no secreto, o jejum não é responsável pelo resultado, e sim um exercício da fé que conduz aos resultados. Não é o jejum que traz resultados, é a fé em exercício que vai trazer os resultados, que vai nos conduzir aos resultados. Por causa da fé. O jejum é uma ferramenta utilizada na busca por Deus. O jejum potencializa a mortificação da carne, nos levando a desejar mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas. Sabe? Para que a gente não deseje tanto as coisas da terra, passe a ter o hábito de jejuar para você ver. Quando eu jejuo, eu estou mais interessada nas coisas celestiais do que nas coisas terrenas. Bom é não jejuar. Bom é ter jejuado. Na hora que você está jejuando é terrível. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu estava jejuando e só com água, Gatorade, porque a nutricionista mandou eu tomar Gatorade para mim não me desidratar. E eu estava jejuando e já tinha dado umas 30 horas de jejum, 30, 40 horas de jejum. E aí começou a me dar de tarde, na segunda-feira à tarde, começou a me dar uma vontade de comer pizza, porque o estômago roncando, e me deu uma vontade de comer aquela pizza cheia de queijinho. Ai, que delícia! E eu, Jesus amado, daí o Johanna disse: mãe, tira da tua cabeça, eles me dão maior apoio, força, tira da tua cabeça. E eu, é verdade, vou tirar da minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus, toda comida física sai da minha cabeça. E aí fui para casa, tá. E aí chegou umas 7h30, 8 horas por aí da noite, buzinaram lá na frente do portão. Daí eu fui abri o portão, tinha um motoqueiro assim do lado da moto com uma caixa de pizza. É aqui que é a pizza? Eu disse: sai daqui, Satanás, não é aqui a pizza. Tá repreendido. E aí eu contei para o Jorber, ele disse: amor, isso foi uma tentação. Porque eu poderia ter caído e ter ligado para o delivery, traz uma pizza. Traz uma pizza, porque... Mas Jesus amado, está repreendido. Porque na hora que a gente está jejuando, algumas horas, sabe, só tomando água, e você começa a ter uma fome terrível. As primeiras 24 horas, então, é terrível. Às vezes dá até um desespero, vontade de atacar as coisas da geladeira. As primeiras 24 horas são as mais difíceis.
E aí eu entendi, talvez para você foi uma coincidência, mas para mim foi uma luta. Ter aquele motoqueiro lá com aquelas caixas de pizza quentinha na frente da minha casa. Porque quando você está com muita fome, às vezes o teu cérebro, ele vai querer convencer você para que você sacie aquela falta que você está sentindo. E para mim naquele dia foi uma tentação. Mas eu venci. Eu entreguei o meu jejum glorificando ao Senhor, eu venci. Glória a Deus. Então, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. E quando você entrega o jejum, dá uma sensação que você se sente muito realizado. Você se sente, a cada mês, a cada jejum que você faz, há uma transformação na sua vida. O Senhor, Ele vai nos transformando de tal maneira que você não se reconhece mais. Você vai mudando o seu comportamento, você vai mudando a sua mentalidade. Você fica mais sensível ao mundo espiritual. Vai mudando você por dentro. Muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, a maneira como agimos, nos comportamos. Na hora do jejum não é fácil, é difícil. Porém, depois vem os benefícios. E o maior benefício que você tem do jejum é a conexão que você tem com Deus. Você não pode ter a mentalidade de que o jejum é somente para você pedir alguma coisa para Deus fazer para você. Não tem problema você ir até Deus com um propósito, mas isso é secundário. O primordial é nos aproximarmos de Deus, a termos mais comunhão, a aproximação de Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente, que primeiro é Deus, primeiro é a conexão com Deus, é fortalecer a nossa comunhão, a minha e a de Deus, é fortalecer a nossa intimidade. Depois não tem problema eu apresentar as causas para o Senhor, levar até Deus um propósito, mas o primeiro é Deus. O primeiro é a minha aproximação de Deus. Ele tem vários benefícios para a nossa vida espiritual, inclusive faz bem até para o físico. Benjamin Franklin escreveu sobre o jejum o seguinte: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. Você sabia? Que fisicamente, quando você jejua, você dá ao corpo a chance de renovar as suas células, as células boas. E quando essas células são renovadas, as ruins são mortas. Então, não só espiritualmente nos faz bem, como fisicamente. Não é uma ordenança, você não está ordenado a jejuar, mas é um princípio deixado pelo próprio Jesus. É uma das armas que o cristão tem para ir contra os prazeres do mundo. Jejum, oração, meditação na palavra. São uma das armas. O jejum é uma das armas que o Senhor deixou para nós. E nada melhor do que falar sobre jejum num culto de ceia. De vida espiritual, de manter a nossa vida espiritual alimentada. De não nos contaminarmos com a comida que o mundo tem oferecido, que é adulterada, é contaminada. O jejum pode fazer aprofundar nossa fome por Deus. Quando eu jejuo, eu passo a ter mais fome de Deus. O jejum, ele destrona o nosso estômago, porque nós costumamos dar tudo o que Ele quer, não é mesmo? Você quer sentir um cheiro de pastel, você quer comer o pastel. Você sentiu um cheiro de alguma coisa, você quer. Você olha, que pãozinho gostoso. Você dá para o seu estômago. Tudo que ele quer, você dá. Então, destrona o nosso estômago. E tem pessoas que acabam pecando por excesso de comida, comendo
cometendo o pecado da glutonaria, o mesmo pecado da bebedice. Tipo aquele ditado assim, ó, crente não bebe, mas come muito. Gente, repreende, não fala mais isso. Crente não bebe, mas come. Que isso? É o mesmo pecado. Então vai lá e enche a cara. É a mesma coisa. Tomar cachaça, sei lá o que eu nunca tomei essas coisas. Mas enche a cara. Você vai estar pecando igual. Do que ter enchido o estômago e ter passado mal, ter que tomar chazinho depois. É o mesmo pecado. O jejum também mortifica os nossos desejos carnais e submete ao espírito. Sabe aqueles desejos que a gente luta contra? Desejos carnais, gente. Nós somos seres humanos. Jesus também sofreu tentações. Nós também sofremos tentações. Não vem dizer para mim que a tua mente é santa. Que vem setas do diabo na sua mente. Vem. Mas se você estiver alimentado espiritualmente, elas vão bater e vão cair, não vão entrar. Então ele mortifica também os nossos desejos carnais. Guerras a qual é muito difícil de vencer sem o jejum. Tem pessoas caindo em pecado, em cilada, fazendo seus desejos, realizando seus desejos carnais. Porque não tem uma vida de jejum, não conseguem lutar contra. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu não consigo lutar contra aquele pecado? Manda essa pessoa jejuar. Quando minha carne é mortificada, o meu espírito é fortalecido. O jejum também mortifica a nossa incredulidade e a fé é fortalecida. Quando eu jejuo, a minha incredulidade é mortificada. E a minha fé entra em exercício, a minha fé é fortalecida. Porque eu estou recebendo alimento espiritual. Quanto mais eu vivo no mundo, mais eu sou incrédula. Mas quanto mais eu vivo no reino de Deus, mais a minha fé é fortalecida. Existem guerras na qual, se nós não tivermos uma vida de jejum e oração, nós não vamos vencer. Não tem como você vencer se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia. Muitas pessoas reclamam, não conseguem vencer. Será que estão com a vida de oração em dia? Será que jejuam? Será que leem a palavra de Deus? Será que estão buscando? Irmãos, o que Jesus fez na cruz não me isenta de orar, de jejuar e de ler a Bíblia. Não é porque Jesus morreu na cruz que eu não preciso fazer mais nada. Não é bem assim que funciona. O que Jesus fez na cruz não nos isenta de fazer o que nós precisamos fazer. Ai, Jesus morreu na cruz, pagou tudo, fez tudo, eu não preciso fazer nada. Isso não é graça, isso é hiper, né? Não existe. Eu preciso sim, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso fazer os meus devocionais, eu preciso buscar. Para de buscar para você ver onde você vai chegar. Como Jesus disse, existe casta de demônios que você só expulsa com jejum e oração. Talvez muitas famílias estão enfrentando nos seus lares espíritos malignos e não conseguem repreender, não conseguem se libertar, porque o pai e a mãe não têm uma vida de jejum e oração. Os filhos não vejam os pais fazendo e ninguém naquela casa faz nada. Nunca vão ser libertos daquele espírito. Nós precisamos ter uma vida espiritualmente fortalecida. O jejum também limpa a nossa alma e torna o nosso coração contente e humilde. Se você conhece uma pessoa orgulhosa, manda essa pessoa jejuar. Ela vai ter um coração mais humilde. Ela vai ter um coração mais contente, mais grato. Amém? O propósito do jejum,
o propósito principal do jejum é buscar mais de Deus, mais da sua presença, mais de intimidade com Ele, mais de seus recursos para o nosso crescimento e transformação. Esse deve ser o propósito maior. Nós não podemos somente apresentar a Deus as nossas causas, né? Os nossos objetivos, o que nós precisamos. Não, isso é secundário. Nós precisamos apresentar a Deus primeiro o propósito principal, que é Ele. Senhor, recebe o meu jejum, porque eu quero me aproximar mais de Ti, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero ter mais intimidade de Ti, eu quero ter desejo pelas coisas do Teu reino, mais pelas coisas do Teu reino do que pelas coisas terrenas. E aí, sim, em segundo lugar, você pode apresentar alguma causa ao Senhor. O jejum te prepara para viver o seu propósito. Quando você jejua, você está se preparando para viver o seu propósito. O propósito que Deus tem na sua vida. Jesus, ele só começou o ministério dele depois de ter sido cheio pelo Espírito Santo e se preparar em jejum e oração no deserto. Jesus só começou o seu ministério depois que ele foi preparado em jejum e oração. Aí ele saiu e cumpriu o seu propósito. Quando eu jejuo, eu me preparo para cumprir o meu propósito aqui na terra. Daniel venceu Babilônia porque orava e jejuava. A oração e o jejum faziam parte da sua vida. Daniel tinha o hábito. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel vivia alimentando o seu espírito. Ele nutria a sua vida espiritual. Nós precisamos nutrir o nosso espírito, irmãos. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Aquilo que você alimentar mais é o que vai governar a sua vida. Se eu alimento mais a minha carne, é ela que vai me governar. Mas se eu alimento mais o meu espírito, é Ele que vai me governar. Eu não vou ser guiada pela minha carne, eu vou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos uma vida de jejum e oração, automaticamente é a nossa carne que vai nos governar. Não é o nosso Espírito, não é o Espírito Santo. Infelizmente, Daniel estava dentro de Babilônia, mas Babilônia não estava dentro de Daniel. Eu quero dizer para você nessa manhã, nós estamos no mundo, nós estamos dentro do mundo, mas nós não podemos deixar o mundo entrar dentro de nós. Nós podemos viver no mundo e estamos vivendo no mundo, mas o mundo não pode viver dentro de nós. É o reino de Deus que tem que viver dentro de nós. Nós não viemos aqui para nos aculturar ao mundo, nós viemos aqui para trazer a cultura do reino na terra. O reino de Deus precisa ser estabelecido através da minha e da sua vida. Quem que vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra se não são os filhos de Deus? Os cristãos? Então nós precisamos tomar cuidado para não deixar, embora vivemos em um mundo tão caótico, nós não podemos deixar esse mundo, essa cultura entrar dentro da nossa vida. A palavra de Deus é que estava dentro de Daniel. Nós não podemos estar no mundo, mas o mundo, nós podemos estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Nós não fomos colocados aqui na terra para sermos moldados pelo mundo, mas fomos colocados para transformar as coisas do mundo em que Deus nos colocou. Nós estamos aqui, e embora não seja fácil nós sermos agentes transformadores, mas é um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui e sabermos que nós podemos ser agentes transformadores em um mundo tão terrível, em um mundo tão difícil. Nós precisamos ter um coração contente, porque Deus nos colocou aqui
para sermos agentes transformadores, para levar mais pessoas ao reino de Deus. Por isso nós precisamos decidir firmemente em nosso coração a não se contaminar com a comida desse mundo, a não nos contaminarmos com os manjares, os banquetes que nos é oferecido todos os dias. Essas coisas que parecem ser tão boas, bate a nossa porta todos os dias, oferecendo para que a gente coma daquilo ali. E olhando, pode ser até bonito, mas não é nutritivo, é venenoso. É um veneno para a nossa vida espiritual. E é isso que o diabo quer. É o trabalho dele. Daniel fez uma grande renúncia ao negar a boa comida do rei, mas que não era saudável para o seu corpo físico e espiritual. Muitas pessoas clamam pela ajuda divina, mas não estão dispostas a passar pelo trabalho árduo do jejum. As pessoas não estão dispostas a renunciarem às coisas do mundo. Elas querem que Deus derrame bênçãos, que Deus intervenha em alguma dificuldade, alguma luta, em alguma situação, mas não estão dispostas a renunciar a nada. Elas não querem renunciar nada. Elas só querem ganhar de graça. Meus irmãos, Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo por nós. Nós precisamos agora cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Daniel recebeu do Senhor mais do que inteligência. Ele recebeu sabedoria para interpretar sonhos e visões. Não foi a dieta que o tornou mais inteligente, mais sábio, mais bonito, mas foi o seu trabalho árduo e a ajuda de Deus. Daniel obedeceu ao Senhor. Ele se absteve daqueles alimentos. Ele fez o que o Senhor pediu. Ele não se contaminou com aqueles manjares. Muitas pessoas, por se acharem religiosas, elas querem receber tudo de graça, mas não estão prontas a renunciar a nada. Não estão prontas a largar nada. Não estão prontas, não querem, não têm vontade de passar pelo trabalho árduo, de fazer um jejum, de orar, de ter uma vida diária de oração, de ler a palavra, de obedecer o Senhor. Elas não estão dispostas. É certo que a salvação é gratuita. A salvação é para todos, é de graça. Quem querer tem acesso à salvação. É só crer em Jesus, será salvo. E vai ter acesso ao Pai, vai receber um Pai, vai deixar de ser órfão. A salvação é gratuita. Basta você crer e você será salvo. Porém, não nos isenta de nos esforçarmos para recebermos as bênçãos de Deus que nós desejamos receber. Não nos isenta de fazermos a nossa parte para vencer alguma guerra espiritual, alguma dificuldade. Não nos isenta. Não nos isenta. Não é porque Jesus morreu na cruz que eu não preciso orar, jejuar e ler a Bíblia. Lutar, conquistar, não. Eu preciso jejuar, preciso orar, preciso ler a Bíblia. Em 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. É necessário. Daniel e seus amigos eram 10 vezes melhores que os outros. Que os outros moços que comeram e beberam daquilo que eram oferecido. Eles se negaram a comer um alimento impuro. O nosso problema é que nós queremos receber de Deus sem abrir mão de nada. Nós só pedimos assim, ó, me dá, me dá, me dá. Eu quero, me dá, me dá. Mas eu não abro mão
dos meus prazeres terrenos. Eu não quero abrir mão de alguma coisa que o Senhor está me pedindo. Porém, não é assim que funciona. Se o Senhor hoje te pedir para você abrir mão de alguma coisa, você está disposto? Se o Senhor hoje te der uma dieta especial, você está pronto? Você está flexível a abrir mão, a renunciar? Você está disposto a abrir mão de alguma coisa que o Senhor te pedir? Talvez algum hábito? Se hoje o Senhor nos pedir algo, nós estamos dispostos a abrir mão? Quanto mais eu abrir mão dos manjares do mundo, mais Deus vai derramar sobre a minha vida. Já estou terminando. Minha vida com Deus exige renúncias. O próprio Jesus renunciou por amor a nós. Minha vida com Deus vai exigir renúncias. A vida do cristão é cheia de renúncias. Não tem como eu querer viver numa cultura do reino sem renunciar a algumas coisas do mundo. Não tem como. Se Deus nos pedir algo hoje para renunciarmos, nós estamos dispostos? Deus honra aqueles que o honram. E a obediência a Deus nos leva a grandes triunfos. Quer triunfar nesse mundo? Seja obediente a Deus. Quer vencer as guerras deste mundo? Seja obediente a Deus. Existem muitas recompensas para quem é fiel e quem permanece fiel. Daniel triunfou em Babilônia porque foi obediente, foi leal, não se corrompeu, nutria a sua vida com jejum e oração. Quem triunfa nesse mundo não são aqueles que não fazem nada, escute. Quem triunfa, quem vence nesse mundo não são aqueles que não fazem nada, aqueles que não oram, não jejuam, não estão nem aí, não vêm na igreja. Não. Quem triunfa nesse mundo são aqueles que têm uma vida de oração, que têm uma vida de jejum, que têm uma vida obediente a Deus. Aqueles que querem se sobressair em sabedoria e piedade devem aprender logo a ter domínio próprio. Uma das qualidades do fruto do Espírito, e manter o corpo em sujeição. Você se sujeita às vontades de Deus. Você não se sujeita às suas vontades, você se sujeita às vontades de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade, muitas vezes, a nossa vontade é o contrário. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos aprender com o coração de Davi. Em Salmos 141:4, ele disse assim: não coma eu das suas delícias. E com o preceito de Salomão em Provérbios 23:3, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Que nós venhamos ficar com o conselho de Davi e de Salomão. Não cobices os manjares desse mundo, porque é mentira. Você vai estar comendo pão de mentira. Você não vai estar sendo nutrido. Pelo contrário, você vai morrer aos poucos. Nós precisamos estar mortificados para os prazeres dos sentidos. Não cobiçá-los e não sentir prazer neles, mas olhar para eles com indiferença. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para esses banquetes e olhar com um olhar indiferente. Porque nós sabemos que não é para o nosso bem. Sabemos que isso que é nos oferecido não é para o nosso alimento espiritual. É para alimentar a nossa carne. O que mais precisamos ter medo não é das dificuldades exterior da vida,
mas com as impurezas do pecado. Isso nós precisamos temer, com as impurezas, e cuidar para a gente não se contaminar. Quando eu me nego a comer dos manjares do mundo, a minha mente é abastecida por aquele que me formou. Se coloque de pé. Quando eu me nego a comer o que é me oferecido, a minha mente é abastecida pelo Deus que me formou. Quando eu rejeito os manjares deste mundo, quando eu rejeito as comidas contaminadas, a minha mente é abastecida pelo próprio Deus que me formou. Amém? Eu quero convidar você nessa manhã tão gostosa, tão especial, um culto tão maravilhoso ao Senhor, onde celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo nessa manhã. Dá uma resposta para aquilo que foi ministrado aqui. Peça ao Senhor para te ajudar a vencer as coisas daqui. Enquanto nossos ministros louvam, ore, coloque a mão no seu coração. Senhor, ajuda-me a guardar o meu coração, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não deixar o meu coração se corromper. Me ajuda a vencer, Senhor. Me ajuda a vencer. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto a ser fiel ao Senhor. Eu estou disposto a ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Senhor, me ajuda a vencer as guerras daqui. Me ajuda, Senhor, a ser um agente transformador. Senhor, embora eu viva nesse mundo, mas eu não quero que o mundo viva dentro de mim. Me ajuda a permanecer fiel. Me ajuda a permanecer obediente. Obediente aos seus mandamentos. Senhor, que eu não caia em tentação quando o mundo me oferecer coisas. Quando o mundo trazer de bandeja até mim, que eu olhe para isso com um olhar indiferente. Me ajuda a vencer todos os dias. Me ajuda a vencer, Senhor, as guerras, as dificuldades, as lutas espirituais. Blinda a minha mente. Senhor, não deixe o meu coração se corromper, Senhor, porque dele procedem as coisas da vida. Guarda a minha mente, guarda o meu coração, guarda a minha vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos. Fortaleça eles espiritualmente. Senhor, que o Espírito que venha governar a vida deles, não os seus desejos carnais, não a sua carne, mas que o Espírito venha governar sobre a mente, sobre o coração, sobre a alma, sobre o corpo físico. Que eles não venham, Senhor, se render aos desejos carnais, mas que eles venham se render à tua vontade, ao teu Espírito Santo que habita neles. Eu oro para que o Senhor fortaleça os meus irmãos, que eles saiam daqui neste domingo tão frio, Senhor, fortalecidos, com o seu Espírito fortalecidos. Fortalece a mente deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho que está aqui. Em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, a guardar o seu coração e não se corromper. Não se corromper com os manjares deste mundo. Que eles não venham deixar o mundo entrar dentro deles,
mas que eles venham, Senhor, ser agentes transformadores nesta geração, que eles venham ser exemplos, em nome de Jesus, exemplos dentro de casa, exemplos no trabalho, Senhor, que quando as pessoas olharem para eles, vejam Jesus na vida deles, vejam o brilho do Espírito Santo neles. Eu oro, Senhor, para que haja um despertamento na vida deles, em nome de Jesus. Que eles sejam despertados do sono, da cegueira espiritual. Eu oro, Senhor, para que eles venham ser despertados, que venha ter um desejo em seus corações de ter uma vida de oração, de ter uma vida de jejum. Em nome de Jesus, que nasça esse desejo no coração de cada um. Que isso seja o predominante em sua vida, não as coisas do mundo, mas que isso seja o maior desejo na vida de cada um. É o que eu oro nesta manhã. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha despertar os teus filhos, venha despertar, que haja uma fome dentro deles, uma fome de Ti, uma fome de Ti, Senhor. Mais fome de Ti, menos fome das coisas daqui. Mais fome de Ti, mais fome de intimidade, de relacionamento, de comunhão com o Senhor. Que haja mais fome pelas coisas do reino do que pelas coisas terrenas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero sobre eles. Em nome de Jesus, eu libero sobre cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Você pode levantar as suas mãos nessa manhã? Apesar do frio, levante as suas mãos e cante. A essência é Tu, Jesus. Me perdoa pelo que A essência é Tu, Jesus. quando a essência és Tu e A essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. e A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor com muita força. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você está grato por essa palavra? Uma palavra que faz a gente pensar, que faz a gente meditar. Uma palavra que confronta muitas vezes a gente. E pode ter certeza que essa palavra, antes de eu ministrar ela para você, ela ministrou muito na minha vida também. É uma palavra que nos confronta a sair do comodismo. É uma palavra que nos confronta a renunciarmos coisas. É uma palavra necessária para os nossos dias. Uma palavra que a gente precisa ouvir para melhorar como cristãos, para melhorarmos como filhos de Deus. Amém? Você está grato? Amém? Glória a Deus. Nós temos culto à noite, às 19 horas. Se você quiser retornar, será muito bem-vindo. Deus te abençoe. Levante a sua mão assim, feche ela. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é.